E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao primeiro vídeo de 2021. E como é o primeiro vídeo do ano, eu quis trazer algo bem especial, um tutorial que vocês já me perguntaram, sei lá, uma das perguntas que eu mais recebi do ano de 2020 foi sobre o filtro do scanner facial e como você conseguiria fazer o scanner e depois já ter um resultado aqui, fazer o scanner subir e tudo mais. E por muito tempo eu não fiz esse vídeo e agora eu decidi trazer para vocês porque é algo bem legal e eu quero ensinar para vocês como a gente pode fazer aqui utilizando a lógica de programação. Bom, apaguei as configurações que eu já tinha feito. Aqui tudo apagado e está exatamente igual era no tutorial lá onde vocês aprenderam sobre o scanner, inclusive que eu deixei o patch para vocês, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo onde eu ensinei como criar esse efeito aqui e também o link onde vocês podem ir lá e baixar o scanner AR e também vai estar o script que a gente vai utilizar hoje. Esse script que a gente vai utilizar é um script de score, ou seja, ele vai ser como se fosse um jogo que a gente estivesse fazendo e dessa forma a gente vai conseguir converter o que a gente quer passar aqui em texto. Porque o que acontece, pessoal, é o seguinte: quando a gente está utilizando uma ferramenta igual eu vou utilizar aqui do texto 3D, ou até mesmo do texto 2D, que a gente pode criar aqui um 2D text, eles pegam informação de texto e não informação de valor. Então, se eu passar um número, ele não vai conseguir, a não ser que eu use como texto aqui, entendeu? Se eu tentar passar um valor, por exemplo, aqui um valor, colocar aqui 10, ele vai dar erro. Eu posso digitar 10 aqui, beleza, mas se eu tentar passar um valor, ele vai dar erro. E por isso vai ficar bastante complicado para a gente poder colocar um valor aqui, a não ser que a gente importe 100 frames, então do número 0 até o número 99. Dessa forma aqui a gente não precisa fazer isso. Então eu posso fazer das duas formas, tanto o texto 3D ou o texto 2D. O texto 2D a gente teria que passar a posição aqui do nosso face tracker para ele, né? Então a gente teria que pegar o position, alterar o canvas aqui para o world space, né? E agora a gente poderia passar a posição aqui do nosso face tracker para ele. Então, criar aqui no face tracker, create. Vou criar qualquer um, só porque a gente precisa dessa parte aqui, tá? Então vou passar aqui 3D position. E agora ele está passando a posição. A gente só tem que ajustar um edge na profundidade, 0,5. Beleza. Colocar para a esquerda. Beleza, agora um pouquinho para baixo. Tá? A gente pode usar o texto assim, ou a gente pode utilizar também o texto 3D, que é o que eu vou estar utilizando hoje, porque eu nunca trabalhei com ele e vai ser um pouquinho diferente para vocês entenderem como ele funciona. De cara já está dando erro aqui, está acontecendo com muita gente, não consegui alterar a posição. Então, para isso, você pode jogar a position aqui para o nosso patch editor. E aqui sim, menos 0,1. E sim, ele vai funcionar perfeitamente. Então, eu vou colocar aqui 0,2. Negativo, né? Menos 0,1. Beleza. Zero vírgula 5. Tá, beleza. Posicionando o nosso texto aqui. Ele está dentro do face tracker, tá? Então ele vai seguir a posição do face tracker. Se eu arrastar ele aqui para fora, ele vai ter a posição fixa. Mas eu vou usar aqui dentro do face tracker. E beleza, agora a gente pode começar a trabalhar com os valores dele. Vocês podem ver que o scanner está funcionando aqui o tempo todo. Mas no patch eu deixei a opção para vocês de como ativar ou desativar o nosso scanner, né? Beleza.
Então tá aqui o Face Mesh branco também. Eu mostrei para vocês no outro vídeo como fazer. Tá, vamos fazer então o sistema de escaneamento e depois o sistema de texto. Para a gente poder fazer o sistema de escaneamento, eu vou precisar ter algum gesto para poder dar início, né? Aqui a gente pode utilizar dois que eu acho que são os que vocês mais vão querer utilizar, que seria o Screen Tap, ou então a gente utilizar o Camera Recording, né? Então vem aqui em câmera, cria as interações, né? Interactions, Create, e a gente tem aqui o Video Recording. Então dessa forma, quando a gente der início à gravação de vídeo, ele vai dar o play aqui, o turn on da nossa animação. Mas eu vou utilizar o Screen Tap, mas depois se você quiser utilizar o Camera Recording, basta você vir aqui e alterar o Screen Tap pelo Camera Recording. Beleza, então eu vou utilizar o Screen Tap e eu quero dar apenas o play na animação. Por que eu não vou colocar o Flip? Se tiver no Flip, ele vai ativar e desativar, ativar e desativar, vai bugar todo o nosso efeito. E eu quero que ele apenas, você clique, ele dê início a toda a animação. Então vai ser Screen Tap, ligado no Turn On do Switch. Ok. Eu vou também utilizar uma frase aqui, então vou colocar um plane aqui no rosto. Plane 0,15. Adicionar. Create new material. Vou colocar em flat. E aqui eu vou utilizar um texto, tá, pessoal? É uma imagem, na verdade. Eu fiz essa imagem no Photoshop. Quantos por cento você é lindo? Lembrando que eu estou utilizando as configurações recomendadas de dimensões de 1024 por 1024. Assim você consegue manter a proporção exata do seu texto, sem que ele fique esticado, ou então do formato que você não quer. E a gente consegue ter a melhor qualidade possível dentro do Spark. Lembrando que o máximo de tamanho que a gente consegue ter no arquivo é 1024 por 1024. Beleza, então tá aqui o meu plane aqui em cima. Vou colocar ele aqui. Vou desativar as Advanced Render Options para que ele não fique bugando com o meu scanner. E beleza. Então é isso. Tem aqui meu texto, quantos por cento você é lindo. Screen Tap, Turn On. Quando eu tocar uma vez ele vai dar o play na animação. Então eu vou criar aqui um outro switch pelo seguinte motivo. Eu quero ativar e desativar essa animação. E nesse switch aqui a gente apenas vai fazer a ativação. Então, quando eu crio outro switch, ele já cria para mim automaticamente o pulso. Então, vou ligar aqui no Turn On, ativar, desativar. Beleza. Agora, o que mais que eu vou ativar? Então, quando eu dar o play na animação, eu vou clicar, ele vai ativar. E agora eu tenho que informar quando que ele vai desativar essa nossa animação. Essa animação eu quero que ela desative depois de um tempo randômico, para que fique entre o tempo que a gente tem. Então, os nossos stories são 15 segundos. Eu quero que ela desative mais ou menos de 5 a 8 segundos para ter o tempo da reação da pessoa. Então, eu vou colocar aqui um randomize, um random. Vou aqui direto, random. Vou colocar de 5 a 8. Então, ele vai pegar um tempo entre 5 a 8 segundos. E para que ele funcione perfeitamente, eu vou utilizar aqui um animation. Então eu vou criar essa animação que ela vai tocar apenas uma vez. Então quando eu der o pulse aqui, ela vai dar o play na animação. E aqui eu vou alterar o random, a duração dessa animação. Então ela vai ser de 5 a 8 segundos. E quando ela chegar no completed, ou seja, quando a animação chegar no final, ela vai dar o turn off aqui do switch. Beleza, então vou resetar. E cliquei. Ela deu o play na animação. O tempo definido foi 7,9 segundos. Lá, chegou no tempo final, ela deu o Completed Animation e desativou a nossa animação. Beleza, agora além de desativar a animação, eu quero desativar também a visibilidade desse Face Mesh aqui do scanner, que é esse aqui, Face Mesh Scan. Então, Visible, vou colocar aqui, resetar a cena e vou clicar. E vocês podem ver que ele ativou na hora a visibilidade e quando ele chegar em 6,67 segundos ele vai desativar nossa visibilidade e sumiu, beleza. Já está funcionando aqui o nosso sisteminha. Agora a gente vai fazer a configuração do nosso texto para que ele funcione da forma correta. Primeiro eu vou criar aqui um script, então você pode vir Add Asset, Script. Eu vou deixar esse script aqui para vocês lá no meu GitHub, então vou deixar o link do GitHub aqui também,
onde vocês podem baixar. Esse aqui é o script, se você quiser copiar também, você pode pausar o vídeo aí e copiar. E depois que a gente criar o script, vocês vão vir aqui em From Script. Isso aqui não precisa, vai colocar To Script e vai adicionar o score. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai colocar aqui um number e vai chamar de score. Por que vai ser chamado score? Se você olhar aqui dentro do nosso script, eu passei aqui e ele pegaria esse nome aqui. Então ele pega o nome score e se eu substituísse por outro nome, por exemplo, porcentagem, eu teria que vir aqui no ToScript e alterar por porcentagem, porque eu estou jogando esse valor para dentro do meu script aqui, e ele vai procurar também o nome number. Então esse nome number ele vai encontrar aqui na nossa cena e vai passar o valor que a gente definiu para o nome number. Então eu vou colocar aqui o meu 3D text e vou alterar o nome dele para number. Aqui no meu script eu já criei o score e agora eu posso passar a qualquer valor aqui, atualizar. E agora que eu atualizei, ele já está passando o número que eu defini. Vou colocar 50, ele passa, 20, 30, beleza. Então agora a gente já conseguiu fazer o nosso número ser convertido em texto. Então agora a gente vai trabalhar com os números de porcentagem. Para isso então eu vou criar aqui mais ligado nesse switch um loop animation. Então está aqui o meu loop animation, ele vai ficar rodando sem parar durante 1 segundo e eu quero que ele tenha a duração de 1 segundo mesmo. Eu só vou alterar aqui o turn on, turn off, já está feita a animação, ok? Vamos só alterar o progress. Eu vou usar aqui um toRange, vai ser entre 0 e 100. E vamos lá então, dá o restart. Vou clicar. E ele está passando aqui já entre os valores 0 e 100. Vocês podem perceber que ele colocou que está 74.90 aí. Olha o tanto de número, gigantesco, né? Como que a gente pode pegar um número quebrado, né, um número com ponto, vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e transformar em um número simples? A gente tem um recurso aqui no Spark que se chama floor. Então eu passando aqui o floor, ele remove todo o restante que eu tinha aqui, fica só os dois primeiros números, só números inteiros. Então, agora ele já vai dizer a porcentagem, o tempo que foi definido foi 7,75 segundos, e pronto, a gente já tem aqui a nossa porcentagem funcionando. Bom, outra coisa que a gente precisa fazer agora é colocar o 0 para aparecer apenas quando a gente tocar na tela, né? Para os números aparecerem só quando a gente tocar na tela. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou ter que criar mais um. Bem que eu posso ligar ele apenas aqui nesse aqui de cima. Beleza, liguei nesse aqui de cima, né? Porque eu quero que ele só ative. Se eu ligar nesse aqui, ele vai desativar também depois que terminar as animações. E eu não quero isso, só quero que ele fique ativado. E depois que acabar o tempo que foi definido, 7,4 segundos, ele pare e pronto. A gente tem o nosso efeito já funcionando perfeitamente com a porcentagem definida aqui. E é isso. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Durante essa semana a gente vai estar fazendo lives praticamente todos os dias. E também quero convidar vocês que querem aprender a criar filtros, que estão começando agora, ou que vocês já desenvolvem filtros há algum tempo, mas querem aprender algumas técnicas que eu utilizo nos meus filtros aqui dos meus clientes. A gente vai ter a semana de criação de filtros. Eu vou deixar o link na descrição aqui para que vocês possam ir lá e fazer a inscrição de vocês. Durante essa semana a gente vai criar filtros, falar sobre criação, sobre o que você ganha criando filtros e muito mais coisas. Então, vou deixar o link na descrição aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.